Meu nome é Sabrina, sou enfermeira lá da maternidade e vim falar um pouquinho sobre as questões relacionadas às mamas e mamilos. Eu gosto de trazer um pouquinho, né, da anatomia da mama. Então aqui a gente pode identificar, né, o mamilo, os ductos lactíferos, onde são transportados o leite, e aqui os alvéolos, onde é realizada a produção de todo o leite materno. Eu trago também, né, os tipos de mamilo. Aqui a gente pode identificar o mamilo protuso, o mamilo semiprotuso e o mamilo invertido. Então a gente vem trazendo algumas questões, né, que pode estar afetando a amamentação. Um deles é o regurgitamento mamário, que é uma retenção anormal de leite na mama. Então, aqui a gente pode identificar as glândulas mamárias aumentadas. Então, quando a mãe não faz todo o esvaziamento completo dessa mama, o neném mama, ele está satisfeito, saciado, mas ela não conseguiu esvaziar totalmente, isso acarreta a um seio, uma mama regurgitada. Aqui é uma glândula mamária normal. Aqui é uma glândula mamária já aumentada, já com o leite retido. Então, esse aumento das mamas, ele vai causar dor, ele vai causar uma sensibilidade maior, né, na região areolar, além de edema. Então, se essa mãe chegar aqui, né, com a gente, perguntar, estou com minhas mamas empredadas, minha mama tá dolorida, não estou conseguindo fazer, né, que ela melhore, o que eu devo fazer? A gente tem que orientar ela a colocar o RN para mamar. A gente tem que, antes, né, de colocar o neném para mamar naquela mama engurgitada, a gente tem que realizar uma massagem, a gente tem que ordenhar um pouco desse leite para deixar essa parte da auréola, né, que também fica retida uma grande quantidade de leite, deixar ela mais flexível para deixar o neném conseguir, né, fazer a prega certinha para conseguir estar fazendo a sucção desse leite materno. A gente tem que orientar ela, né, sobre o ordenha para o alívio da dor. Durante a realização dessa ordenha, ela vai sentir dor, mas ela precisa estar aliviando para que não aconteça algo pior futuramente. A gente tem que estar orientando ela que o RN precisa aumentar em livre demanda, realizar a ordenha de alívio após as mamadas, que nem eu tinha comentado. Talvez esse RN não mamou, ele está satisfeito, não está sentindo mais fome, mas a produção de leite dela é aumentada. Então, ela vai precisar estar realizando essa ordenha para estar aliviando mais essa mama. Além de realização de uma compressa de água gelada, que vai dar, auxiliando ela a deixar um pouquinho mais aliviada aí com a dor. O que a gente não deve orientar essa mãe a estar fazendo? A gente não deve orientar o uso de compressas quentes ou banhos quentes em cima dessas mamas, água quente, assim que ela cai nessa parte, na região onde é produzido, né, o leite, ao invés de auxiliar, ele vai produzir mais leite. Então, essa produção aumentada só vai piorar mais ainda esse regurgitamento. A gente não orienta a utilizar bombas de leite para estar realizando ordenha. A gente tem que estar orientando ela para fazer uma ordenha manual ou colocar, né, fazer a amamentação cruzada, colocar outra criança ou companheiro para mamar, né, para estar sugando aquele leite que está acumulado ali no peito dela. Então, eu gosto de trazer também, né, os traumas mamilares, que é uma alteração no tecido mamilar causada geralmente por erro de aplicação de força da gengiva do RN no mamilo da mãe, causando dor e traumas. Então, nada mais, nada menos que esse trauma mamilar, ele vem através de uma pele errada, de uma posição que a gente coloca o RN errado. Então, pela força do RN que ele faz para estar sugando aquele leite materno, ele pode estar causando algum tipo de dano, algum tipo de trauma.
Então, o que a gente deve orientar essa mãe com essas queixas? A gente tem que ensinar a pega e posição correta do RN na mama. A gente tem que estar orientando a hidratação mamilar com o próprio leite. Então, a gente orienta ela a usar o próprio leite do peito para estar hidratando o mamilo antes e após as mamadas. E oferecer primeiro a mama com o mamilo íntegro, e após a gente oferece a outra mama com o mamilo um pouquinho mais machucado. O que a gente não pode orientar essa mãe é o uso de pomadas, óleos e cremes. Então, qualquer tipo de pomada, creme, a gente não deve recomendar, porque além de não ser totalmente eficaz, né, para estar ajudando a melhorar esse trauma mamilar, a gente pode fazer com o RN largo, peito, porque por mais que no rótulo da embalagem fala que não fica cheiro, não fica gosto, o RN ele é muito sensível. Então ele acaba sentindo um gostinho da pomada e isso pode fazer que ele largue a amamentação materna. A gente não orienta o uso de casca de banana ou outros tipos de produtos. A gente não orienta o uso de produtos secativos. A gente não orienta o uso de bombas de leite e nem tratamento seco das lesões mamilares, banho de luz, banho de sol, secador de cabelo, nada disso tem evidências científicas que auxiliam no tratamento dessas lesões. Uma das intercorrências mamárias, né, que a mãe pode estar encontrando é a candidíase mamária, que é uma infecção fúngica que é causada pelo Candidus albicans. Então, quando a mãe apresenta esse tipo de queixa, né, esse tipo de candidíase, o que a gente deve orientar? A gente tem que orientar ela a enxugar os mamilos, secá-los bem após os banhos e manter mais arejados. A gente orienta elas a não utilizar protetores mamilares, porque eles podem estar aumentando essa candidíase. E a gente orienta elas a realizar a troca de sutiã diariamente, por uma ou mais vezes durante o dia, se caso for necessário, caso essa mãe tenha uma produção de leite excessiva, caso ela venha aí tá saindo um pouquinho de leite, mesmo que o RN não está mamando, né? Então, o que essa mãe não pode fazer? Ela não deve fazer o uso de compressas, tanto frias como quentes, nessa candidíase mamária. Ela não pode fazer o uso de cascas de bananas ou de outros produtos e também não é necessário estar utilizando produtos secativos. Outras intercorrências que a mãe pode estar apresentando durante todo o seu processo de amamentação é a hipogalactia, que é a baixa de produção de leite. Então, essa baixa produção de leite, ela pode estar vindo de uma pega errada, ela pode estar vindo por conta de mamadas poucos frequentes e curtas, mamadas seguindo horário rígido, então, tipo, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Então, isso tudo pode estar auxiliando e promovendo mais ainda nessa produção, essa baixa produção de leite, a sucção ineficiente do RN, a ausência de mamadas noturnas e regurgitamento mamário. Então, o que a gente tem que orientar essa mãe que está apresentando uma baixa produção de leite? Primeiro, né? Orientar ela, deixar ela informada que o volume de leite ele é produzido conforme a demanda da criança. Então, quanto menos ela mamar, menos leite ela vai estar produzindo. A gente tem que orientar, né? Aumentar a frequência das mamadas, respeitar a livre demanda do RN, aumentar as mamadas noturnas, que tem estudos que dizem que as mamadas noturnas auxiliam no aumento da produção de leite. Tem evidências que falam que a mulher ela produz mais leite durante o período noturno. E evitar o uso de mamadeira, chupetas e protetores de mamilos, principalmente mamadeiras e chupetas, porque eles podem estar fazendo que o RN largue do peito completamente e ficar no que é mais fácil para eles. Então, o que essa mãe não deve fazer?
Ela não deve oferecer mamadeira, chuquinha ou qualquer tipo de bico artificial. E ela não deve estar ofertando complemento lácteo sem indicação médica. Outras coisas que pode estar interferindo, né? Uma intercorrência durante a amamentação, que é a pojadura tardia, que é a demora da descida do leite. Então, a gente tem que estar estimulando a autoconfiança da mãe. A gente tem que orientar medidas de estímulos como sucção frequente do bebê e ordenha do colostro. E além de acompanhar a puerpera e garantir o estabelecimento da amamentação, além de criar uma rede de apoio para que essa mãe consiga descansar e se hidratar mais. O que ela não deve fazer durante essa pojadura tardia? Ela não deve ofertar mamadeira, chupetas ou qualquer tipo de bico artificial e manter, né, caso ela tenha entrado como complemento lácteo, ela tá estabelecendo esse aí tá ofertando amamentação materna e depois o complemento lácteo. Isso também pode estar prejudicando a pojadura aí dela. Então, eu trouxe, né, sobre o engurgitamento mamário, que é o acúmulo de leite produzido, né, nas glândulas. A mastite, ela vem pós o engurgitamento mamário. Então, a mastite, ela é um processo inflamatório e infeccioso na mama, produzindo sensibilidade localizada, vermelhidão, calor, febre e desconforto. Então, eu trago essa imagem, né? Isso aqui é uma mastite bem avançada, né? A gente pode identificar que tá bem avermelhada, essa mama, ela vai estar mais dura, vai estar mais densa. E essa mãe deve sentir uma dor terrível. E assim, em últimos casos, dependendo, essa mãe tem que fazer até sendo cirúrgico, né? Para estar ordenhando, realizando aí a retirada desse abscesso que fica acumulado devido ao acúmulo de leite. Então, na mastite inicial, ela começou a apresentar, né, essa intercorrência. A gente não suspende a amamentação, ela continua a amamentar normalmente. A gente tem que estar orientando ela a realizar a ordenha manual antes e após as mamadas, para estar retirando o leite residual e estar facilitando um pouco também para o RN estar sugando essa área que está um pouco lesionada. A garantia da flexibilidade aureolo-mamilar, que é a ordenha antes da mamada. Então, a gente ordenha, tira, deixa mais flexível para o neném fazer a pega correta, para tá conseguindo fazer a sucção. O que essa mãe não deve fazer quando ela apresentar essa mastite inicial? Ela não deve usar compressas quentes, ela não deve fazer o uso de gelo, enfaixamento de mamas também não é recomendado e ela não deve usar medicamentos para inibir a lactação. Então, eu gosto de trazer a mastectomia e silicone, que são duas coisas que podem estar prejudicando, né, a amamentação. Então, uma mãe que tem uma mama mastectomizada, dependendo da quantidade de tecido mamário que for retirado, provavelmente essa mãe também não vai conseguir realizar a amamentação efetiva. Então, ela tem que ser orientada, apoiada, receber toda a rede de apoio de todo mundo, para ela estar sabendo como lidar com essa mama que ela realizou esse procedimento. E a mãe que possui silicone. Dependendo do tipo de procedimento, o cirurgião que ela fez a implementação, né, a colocação desse silicone, se ela não retirar grande parte das glândulas mamárias, possivelmente ela vai conseguir produzir e amamentar leite. Pode ser que de início seja mais difícil, com menos produção, mas a gente tem que estar apoiando e orientando ela de que não vai ser algo que ela vai ficar impossibilitada de amamentar, de ofertar o seu leite materno para o seu RN, mas sim com correções, com orientações corretas, ela vai conseguir, de alguma forma, fazer uma amamentação exclusiva e eficiente. Referências.
Obrigada.